Glória a Deus, irmãos. Aleluias. Deus é maravilhoso, irmãos. Aleluias. Vocês podem se assentar. Glória a Deus. Eu creio que algo maravilhoso o Senhor tem preparado para nós, né? O melhor de Deus sempre está por vir. E nós estava conversando com a Sandra na intercessão. E a gente estava falando que, na verdade, foram 40 dias, amém? Que nós estávamos numa torre de vigília, que nós estávamos numa preparação. Como nós já falamos, irmãos, a Igreja Geração Eleita, ela não está aqui começando a orar há 40 dias, mas ela intensificou a oração que ela já fazia e que ela fez há muitos anos, já tem orado, já tem buscado ao Senhor, amém? Pela nação brasileira. Eu creio que, enquanto muitos lugares, durante a pandemia, foi um motivo de calar-se a voz, eu creio que na geração eleita, o Senhor levantou uma voz, amém? Tem levantado e forjado os filhos deles, os filhos responsáveis que entendem o seu papel dentro da nação brasileira, amém? Que não é apenas só estar, irmão, você tem um papel dentro do reino de Deus, amém? E um papel muito importante, eu creio que o Senhor, Ele vai nos mostrar isso nessa noite, irmãos. Glória a Deus. Porque nós estamos hoje no ano da graça, amém? 2022, o ano da graça do Senhor. E nós, nesses últimos dias, mais intensamente, nós temos falado sobre avivamento, amém? Nós temos falado muito sobre avivamento. E o Senhor, Ele me mostrou qual que é o papel da graça diante de um ano, diante de uma preparação para um avivamento, amém? Glória a Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Salmos. Amém? Salmos 2. Amém? Glória a Deus. Salmo 2. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Espírito Santo de Deus, nós declaramos, Pai, nós proclamamos que só o Senhor é bem-vindo entre nós. Irmãos, vamos mais uma vez orar. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que nós não estamos diante, Pai, de qualquer coisa, Pai. Vocês não estão diante de mim, mas estão diante da Tua palavra, diante da Tua presença, Pai. Deus, eu sei que também o inimigo tentou fazer de todas as formas para que os meus irmãos não estivessem aqui, para que eles fossem resistidos, que eles fossem impedidos de estar neste lugar, de estar, Senhor, na live, que hoje muitos estão acompanhando pela live, Senhor. Muitas coisas vêm tentando acontecer, barrar, Senhor Deus, Pai, a adoração, a intercessão. Mas, Pai, como a Tua palavra nos garante, Pai, o Senhor, Pai, nos faz mais que vencedores. Diante de todas as coisas, nós somos mais que vencedores. Diante de todas as coisas, Pai, o Senhor, o leão da tribo de Judá, venceu, prevaleceu, Pai. E eu declaro, Pai, que nessa noite, nada das Tuas palavras, nenhuma das Tuas palavras ficará perdida, ou será, Deus Pai, perdida no coração, no entendimento dos meus irmãos. Mas eu declaro agora, Pai, Deus, que o Espírito Santo, que é o Espírito que ensina, que Deus que ensina o Teu povo, vai trazer uma unção, Pai, de revelação. Eu declaro agora, Pai, que essa palavra não vai ficar apenas no entendimento, Pai, Deus, a mente, mas vai descer o coração, produzindo, Senhor Deus, transformação de vida, produzindo, Senhor Deus, Pai, mudança, Deus, Pai, de atitudes, mudança, Pai, Deus, no seu trabalho, na casa, na escola, onde eles estiverem, Senhor, eu declaro, Senhor Jesus, que todo, Pai, artimanha de Satanás agora, Pai, tentando roubar a atenção, Pai, muitas vezes até mesmo a expectativa do Teu povo estar aqui, nesta hora é derrotado, Senhor. Toda arma forjada, toda seta maligna, Senhor, eu declaro agora que nós, como povo de Deus, como guerreiros do Senhor, estamos, Pai, com a nossa armadura, que está em Efésios 6, eu declaro agora, irmãos, coloca a mão assim na sua cabeça, vamos declarar essa palavra comigo, fala assim, em nome de Jesus, nessa noite, eu tomo posse da armadura que está em Efésios 6, eu coloco sobre a minha cabeça o capacete da salvação, a couraça da justiça,
o cinturão da verdade. Eu calço os meus pés com as sandálias da preparação do evangelho da paz. Coloco sobre o meu braço o escudo da fé, a qual eu posso apagar todo dardo do inimigo. Eu declaro agora sobre o meu braço a espada do Espírito, que nos faz triunfar. E eu declaro agora que pela fé eu vou tomar posse de cada palavra que for liberada neste altar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Irmãos, a igreja, ela precisa aprender a lutar, amém? Usar as armas espirituais. Sabe como que é isso? Muitas vezes você está aqui, você fica com sono. Tá, você trabalhou o dia inteiro, acordou. O Adriano foi dormir 5 horas e acordou 8h30. E não dormir até hoje agora, né, amor? Ele estava trabalhando, irmãos. E ele está aqui. O que ele vai precisar? Ele vai precisar usar a fé dele bastante hoje. Amém? Vai ter que tomar posse desse escudo da fé. Vai ter que se posicionar para ficar atento. Amém? Porque eu não entendo. Irmão, se eu estou com sono, aí que eu dou glória a Deus. Amém? Aleluia. Porque se Satanás quer vir trazer mais peso sobre mim, aí ele vai ter que sair. Amém? Então a gente tem que aprender que nós estamos aqui num culto, e esse culto, existe uma guerra espiritual, irmão. Amém? Para ele acontecer. Não acha que é tudo bonitinho, igual a gente está vendo aqui, o irmão aqui do lado, né? Todo mundo bem vestido, todo mundo bem arrumado, cheiroso, irmão. Não. Se a gente abrisse os nossos olhos espirituais para ver o que acontece. Amém? O que acontece? No momento que nós estamos aqui liberando a palavra, glória a Deus, no momento que você vir para o culto, você se posicionaria melhor, amém? Porque você não deixaria qualquer coisa te parar de chegar à igreja, amém? Qualquer sentimento, não fui para a igreja porque eu estou triste, sabe assim? Essas coisas você não deixaria. Você não, tem uma força opositora contra mim, e ela quer que eu não vou no culto, mas eu vou, porque eu sou teimosa, em nome de Jesus. Aleluia. Satanás não me manda em mim, irmão. Glória a Deus. Então, uma coisa que eu vou falar para vocês hoje, porque hoje existe sim, hoje tá, meu irmão, tem um ambiente de guerra, amém? Aqui. Só que uma coisa, o Senhor prevaleceu, amém? Então todos aqueles que tomarem posse da sua armadura, aqueles que estiverem posicionados, falam assim, não Deus, eu não aceito estar aqui, sem receber o que está sendo declarado aqui, amém? Então eu me posiciono, glória a Deus. Então todas as vezes que você estiver num culto, irmão, toma essa posição, glória a Deus, toma essa posição. Em nome de Jesus. Por quê? Porque assim você vai triunfar todas as vezes. Aleluia. Diz bem assim, irmãos. Eu falei Salmo, né? Não. Vamos lá para Joel. Salmo está intrometido aqui. Joel, irmão. Aleluia. Joel 2. Aleluias. Glória a Deus. Joel 2, irmãos. Profeta. Diz bem assim, a partir do 28, 2:28, amém? Todo mundo achou? Aleluia. Diz bem assim, e há de ser que depois disso, fala comigo, fala assim, depois disso, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Repete comigo, fala assim, depois disso. Fala de novo, depois disso. Fala assim, mas depois disso o quê? Pergunta para o irmão, fala assim, depois disso o quê? O quê, irmão? Depois disso o quê? Depois do que está escrito aqui antes, irmão. Você não leu, Joel? Amém? Estou brincando, irmãos. Mas o Senhor, Ele me levou a algo tremendo, porque essa palavra de Joel 2:28, ela é uma declaração que o Senhor, Ele vai derramar do Espírito dele sobre toda a carne. É uma promessa de um derramar do Espírito, de um grande derramar do Espírito. E aí muitos podem falar assim, sim, aconteceu em Atos 2. Amém? Atos 2 não teve o derramar do Espírito? Amém? Só que, irmãos, aconteceu. Só que a Bíblia também diz sobre o derramar dos últimos dias. Amém? A palavra de Deus diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira.
a glória da segunda casa, da última casa, será maior e mais intensa que a primeira. Amém? Ali em Atos 2 se inaugurou o novo tempo, o tempo do Espírito Santo. Amém? O tempo da, fala graça, fala comigo, graça. Nós estamos agora na dispensação da graça. Nós estamos agora vivendo pela graça. Amém? Glória a Deus. Então ali em Atos, quando o Senhor Jesus, ele morreu, amém, ele pagou pelo sacrifício, amém, foi feito o sacrifício vivo por nós, na cruz do Calvário, derramou o seu sangue por nós, cumpriu toda a lei, irmãos, tudo aquilo que estava profetizado, declarado sobre ele, foi cumprido, amém, sem pecado, foi morto, ao terceiro dia ele ressuscitou, amém? Ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele peregrinou aqui por algum tempo, amém? Na terra, e ele foi assunto aos céus. E ele deixou uma promessa para os discípulos, que viria o quê? O Consolador, o Espírito Santo. Ele fala também lá em João, irmãos, que viria aquele que ensinaria todas as coisas. Amém? O Espírito Santo é o Espírito que nos explica as coisas, sabia disso? É o Espírito que nos ensina aquilo que está por trás do logos da letra. Amém? Porque sem o Espírito a gente não tem capacitação de compreender a profundeza do que o nosso Deus colocou aqui. Amém? Glória a Deus. Então a gente precisa do Espírito Santo. E ali, a promessa, qual que era a promessa? Estejam todos, aonde? Reunidos, fala comigo, reunidos. Fala mais forte, irmão, que vocês estão dormindo. Fala, reunidos. Aleluia, glória a Deus, amém. Sabe por que eu faço isso com vocês, irmãos? É porque eu sei que existem muitas forças opositoras, eu estou aqui para ajudar você, para acordar você, irmão, amém? Igual o povo da intercessão lá, de repente a gente dá uns gritos lá na intercessão. Irmão, tá dormindo, acorda, amém? É por isso, é o Espírito Santo, irmão, que habita em mim, que está acordando vocês, amém? Aleluia. Então, o que acontece? O Espírito Santo, existia uma promessa para eles, mas para que essa promessa se cumprisse, era necessário que eles estivessem aonde? Reunidos. Fala comigo, reunidos. Fala comigo, congregados. 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 Irmãos, a igreja hoje poderia ter mais pessoas? Poderia. Amém? Poderia. Nós estamos numa semana de consagração, Taça e Harpa, numa semana de 120 horas, numa semana decisiva para o nosso país. Nós estamos numa semana onde nós oramos como família. Nós estamos num culto familiar. Nós estamos numa semana onde ontem, como mulheres, nós se reunimos debaixo de chuva. Glória a Deus. Aleluia. Então hoje poderiam ter mais pessoas aqui. Eu sei que algumas pessoas, irmãos, apesar de aparentemente serem resistidas, o Senhor tem o controle de tudo, amém? Glória a Deus. Mas eu sei que existe uma força contrária muito grande, principalmente para essa palavra que eu vou falar hoje. Por quê? O Senhor falou, essa palavra traz libertação de cativeiro na mente. Amém? Se quem entender isso aqui, irmão, e viver isso aqui, nunca mais vai ser o mesmo. Ele vai ser verdadeiramente livre. Amém? Glória a Deus. Quem que quer ser verdadeiramente livre? Amém? Então, irmãos, naquele momento o Senhor deu uma direção. Fala, direção. Gente, vocês não estão pescando, não? A direção meio parecida com o que a gente recebeu, né? Anda graça. Estejam todos reunidos, congregados no mesmo lugar, juntos, como igreja. Estou achando meio parecido isso. Amém? Glória a Deus. Reunidos. E eles estavam reunidos fazendo o quê, irmão? Será que comendo só? Comendo. Eles estavam buscando ao Senhor. Amém? Eles estavam buscando ao Senhor. E sabe o que a Bíblia não me diz aqui? Mas a gente olha ali os discípulos que estavam indo para Emaús. Amém? Quem que lembra? Glória a Deus. E eles estavam indo para Emaús. Eles estavam saindo de Jerusalém, né? Eles estavam indo para Emaús, eles estavam indo para outro lugar. O que acontece? Eles estavam saindo fora da direção. Amém? Estavam saindo fora da direção que o Senhor havia dado antes mesmo dele morrer, né? E aí ele falou bem assim, eles
pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, eles tiveram um encontro com o Senhor, amém? Nesse meio do caminho, nessa beira do caminho, aonde eles tiveram uma comunhão com o Senhor, na comunhão eles tiveram a revelação que ele estava vivo. Eles tiveram a revelação da palavra que eles tinham recebido. Agora vocês entenderam o que é ter revelação? Porque muitas vezes a gente pega e lê a Bíblia, amém? Só que a palavra não é revelada para nós. E a palavra, para ser revelada, ela precisa do Espírito. E você precisa buscar o Espírito. E ali, naquele momento, eles tiveram a revelação, realmente. Jesus ressuscitou, a palavra se cumpriu. Amém? Mas eu tenho por mim que vários outros discípulos que andavam com o Senhor, eles não foram para Jerusalém. Eles foram para outros lugares. Eles falaram assim, não, a palavra não se cumpriu. Jesus morreu, né? Agora Roma ainda vai tomar conta aqui mesmo. Perdeu-se a minha esperança e acabou tudo. Então eu vou embora. E eles perderam, sabe o quê? O cumprimento da promessa. Fala assim, misericórdia. Fala assim, misericórdia. Irmãos, presta atenção. O Senhor falou, estejam reunidos. Estejam congregados. O que será que Deus vai trazer hoje aqui, que aqueles que não estão aqui vão perder? Você já parou para pensar isso? Já parou para pensar isso? Ou aqueles que não estão na live, irmãos. Eu não estou tirando as pessoas que estão reunidas na live. Elas também vão receber da mesma porção do Espírito. Amém? Com certeza houveram pessoas que foram e deixaram a promessa de lado. E deixaram a direção de lado. E se apegaram às suas emoções, ou aquilo que eles estavam vendo, aquilo que eles estavam sentindo. Porque com certeza eles estavam sentindo muitas coisas. Amém? E o Senhor ali se revelou para alguns, e alguns, 120, estavam reunidos, amém? Só 120, irmão. Estavam reunidos na casa e foram cheios do Espírito Santo. Pode ser que esses outros depois ouviram falar, realmente aconteceu. Mas, irmão, sabe o que é o melhor de tudo? É você ser um dos primeiros a receber. Você ter fé para você estar no lugar antes de você ver. Porque depois eles iam ver. Realmente aconteceu o que o Senhor falou. Agora, aqueles que estão aqui reunidos, irmãos, só por causa da direção e da palavra, sem ver nada, existe algo diferenciado para vocês. Amém? Existe algo diferente para acontecer na vida daqueles que são aqueles que decidiram ouvir, permanecer e crer. Então, naquele momento, irmão, houve o primeiro derramar do Espírito. Amém? Então, a palavra de Joel, a palavra de Deus é uma palavra que ela foi no passado, amém? Aconteceu muitas coisas no passado, tudo aqui está escrito. Mas é uma palavra que é para o agora e também para o futuro, amém? Por isso que nós pertencemos a um Deus onisciente, onipotente, amém? Ele não trabalha só num tempo, irmão, amém? Ele trabalha em todos os tempos. Onipotente, onisciente, onipresente, amém? Então, essa palavra aqui está falando que existe uma promessa. Fala comigo, existe uma promessa. Um derramar do Espírito sobre toda a carne. Aleluias. Então, que você, irmãos, deseje essa promessa. Mais do que as coisas que você precisa. Mais do que o sono que você tem. Mais do que muitas vezes o trabalho. Mais do que o casamento. Mais do que você ser promovido, mais do que a viagem, mais do que todas as outras coisas que você deseje isso. Sabe por quê? Quando você deseja isso, a palavra de Deus, a promessa de Deus, em primeiro lugar, nada vai te parar. Amém? Porque a sua vida está fundamentada em algo sólido, algo que não perece, algo que não vai ter fim, irmãos. Olha o que diz lá em 1 João. Diz que a concupiscência da carne, ela passa. Sabe, o desejo da carne, o mundo passa. Mas aquele que permanece no Senhor, ele vai viver o que para sempre. Ele vai viver para sempre. Ele vai ter a vida eterna para sempre.
Então, o que nós estamos falando nesses dias não é algo perecível. Não é algo que vai se perder amanhã. É algo sólido. É algo consistente. Quando nós estamos falando de algo chamado avivamento, nós estamos falando de algo consistente, sólido, eterno. Amém? É isso, irmãos. Porque aí, aquelas pessoas que são humanistas, carnais, elas vão falar assim, mas eu não quero isso aí agora, não preciso disso. Eu quero mesmo é meu carro, eu quero mesmo meu trabalho, eu quero mesmo aquilo outro, você entende? Eu quero mesmo as coisas. E por isso que o Senhor fala na palavra dele que nós devemos buscar o reino. Buscar o reino e a justiça em primeiro lugar. Porque todas as outras coisas, essas coisas que você quer morrer para viver, sabe assim? A bandeira minha, o que é? Eu tenho uma casa. A bandeira da minha vida é ter um carro. A bandeira para mim é ter um emprego sólido. Que emprego sólido o quê? Não existe emprego sólido, irmão. KKKKK. Não existe emprego sólido. Ah, existe sim, isso do governo. Espera o anticristo se manifestar, filhinho de Deus, para ver se tem emprego sólido. Não existe emprego sólido. Sabia disso? Não existe estabilidade. Não existe. Está faltando ler um pouquinho de Eclesiastes, aprender com um homem chamado Salomão, que viveu tudo demais que um homem poderia viver, para aprender ali, porque ele passou por tudo aquilo, e ele viu no final, que o mais importante da vida dele é o quê? É buscar temer a Deus e buscar a presença dele, porque o resto é tudo vazio e vão. Passa, como uma neblina. Não, eu preciso abrir essa palavra, irmão. Vamos lá. Eclesiastes. Glória a Deus. Não estava nem aqui no meu pensamento, mas vamos ler aqui. Eclesiastes. Palavra de Salomão. O homem que teve tudo. Né? O Fernando costuma falar, nem Salomão em toda a sua glória. Né, Fernando? Então, olha aqui, gente. Presta atenção. Por que eu estou frisando isso? Para vocês fazerem separação naquilo que vale a pena e aquilo que não vale a pena. Glória a Deus. O que vale a pena morrer. O que não vale a pena morrer. O que vale a pena se desgastar. E o que não vale a pena se desgastar. Diz bem assim, ó. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e o escrito e a retidão. Gente, é 12 a partir do 10, tá? É o fim. Com pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e muito estudar é enfado da carne. E muito estudar é enfado da carne. Gente, esse cara estava bem desgostoso da vida, né? Porque, gente, esse homem aqui é um homem da sabedoria. Ele estudava muito, ele tinha muito conhecimento, ele tinha muita sabedoria. Você entende isso? Olha isso que ele fala. De tudo. A conclusão do livro é a conclusão da vida dele. Você entende? É aonde ele chegou na conclusão da vida dele. De tudo o que se tem ouvido, o fim é. Ele falou assim, de tudo que você está ouvindo, o fim é. Baseia a sua vida nisso. Solidifica a sua vida nisso. Teme a Deus. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Amém? Isso aqui é uma vida sólida. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Isso aqui é uma vida sólida. Amém? Isso aqui é uma vida estável. Isso aqui é uma vida que o vento não vai derrubar, irmão. Glória a Deus. Aí você fala, Lu, você está pregando aqui agora para a gente não estudar, para a gente não querer comprar carro, não querer comprar casa. Não é isso que eu estou falando. Irmão, coloca a mão assim na cabeça assim. Vou falar um negócio para vocês aqui. Sai, todo espírito de burrice. Amém? Irmão, o espírito de burrice é um modo carinhoso que eu falo para falta de entendimento. Amém? Glória a Deus. Então, assim, o que é isso? Você falar uma coisa, a pessoa entender outra. Amém? Então, assim, o que é isso? Que a gente vá, quando algo ofender da palavra para você, vai diante do aquele que ensina todas as coisas e pergunta para ele o que significa, porque ele vai te explicar.
Amém? Eu tenho um tempo limitado, por mais que eu pregue aqui 3 horas só hoje, amém? Eu estou com um tempo limitado para falar tudo aquilo que tem para falar aqui, amém? Mas o Espírito Santo, o ensinador, aquele que te ensina tudo, aquele que mostra tudo, ele vai te revelar coisas profundas, amém? Fala assim, existe um tesouro na minha ofensa, amém? Existe um tesouro naquilo que me ofende. Sabe por quê? A ofensa é mais ou menos assim. Ai! Entendeu? Aquele susto que você leva. Parece que a pessoa dá um... Não tem como você pega um negócio assim, dá um... Alguém já espetou a mão? Assim, do nada. Você está de boa mexendo numa planta ali, de repente você espetou a mão. Dá um susto, dá um... né? Um choque, né? Aquilo ali, a ofensa, quando vem pela palavra, é mais ou menos isso, irmão. É só para mostrar que existe uma vulnerabilidade naquela área na sua vida. Amém? Então, se ofende você falar que você não é estável, que não existe estabilidade fora dessa palavra, quer dizer que você tem algo para se organizar aí. Talvez a sua motivação de vida está toda errada. Talvez a sua motivação da vida esteja nas coisas vãs, nas coisas que vão perecer, e agora Deus está abrindo a sua lata que não é isso. Amém? Amém? Glória a Deus, irmãos. Aleluias. Então, esse homem, por que nós vamos sofrer a vida inteira para aprender isso? Salomão já aprendeu, irmão, do meu pior jeito e falou para nós. Amém? Então, vamos aprender com os homens da Bíblia. E alguns deles, como o pastor pregou, como o Denis pregou esses dias, né? Erraram muita coisa, irmão. E Deus é tão maravilhoso que Ele não esconde nada da gente aqui. Ele revela tudo, os podres dos filhos dele. Amém? Para mostrar que eles tudo eram homem, que eles não tinham ninguém super-homem aqui. Todos eles tinham uma carne. E até mesmo aquele que era chamado segundo o coração de Deus pecou. Amém? Então o Senhor está falando isso. Que os nossos olhos, irmãos, têm que estar voltados para aquilo que é eterno. Fala assim, a eternidade. A palavra de Deus é eterna. Amém? A promessa de Deus na sua vida. Você acredita que a promessa de Deus na sua vida não é uma promessa sem fundamento? E se eu te contar que a promessa de Deus, por mais que seja algo relacionado, por exemplo, ao seu trabalho, amém? Ele tem algo ali para você, seu trabalho. Ele tem uma parte na eternidade. Amém? Toda promessa de Deus, irmãos, ela tem uma particularidade na eternidade. Ela está ligada para aquilo que é eterno. Amém? Então, pela promessa, vale a pena a gente morrer. Pela palavra de Deus, vale a pena a gente morrer. Por Jesus, vale a pena a gente morrer. Amém? O que não vale a pena a gente morrer? Por casa, por carro, por roupa, por viagem, por status financeiros. Amém? Não vale a pena. Por quê? Porque isso é perecível. Isso acaba. Isso se esvai pelos dedos. Amém? E aqui, irmãos, como nós estamos falando, a palavra de Deus disse ali. Depois disso. Amém? Agora eu vou começar a pregar, irmão. Tô brincando. Vamos lá. Joel, tô assustando esse povo hoje. Eles estão muito desanimados. A gente gosta de assustar a pessoa assim. Meu Deus, eu nem jantei ainda. Meu Deus, eu ainda nem entreguei meu jejum. Meu Deus, eu estou cansado. Glória a Deus, irmão. Diz bem assim, ó. Estou com sono, estou desmaiando de sono. Amém. Vale a pena, irmão, porque a palavra que está saindo aqui é eterna, glória a Deus. Vale a pena, vale a pena. No final vai valer a pena. E aí, diz bem assim, ó. Depois disso, né? Quando nós vimos, irmãos, o que eu quero pegar aqui um gancho na palavra do pastor José Francisco do ano passado, glória a Deus. Um gancho não, na verdade eu creio que a igreja está se movendo debaixo dessa revelação. Aleluia. Que ele falou em Joel, que os gafanhotos de Joel, amém, eram um coronavírus, glória a Deus, que era um grande e poderoso exército que Deus tinha enviado sobre a terra, amém? E aquele grande e poderoso exército, ele tinha, quem tem o controle dele é quem? Quem, irmãos? É o diabo? É o diabo? Quem? Deus. Então Deus tem o controle de todas essas coisas, amém? Então nós vimos aqui, irmãos, que depois disso, o Senhor nos trouxe essa revelação. Ele mostrou algo
Porque ele falou uma promessa. Ele nos deu a revelação do que estava acontecendo, mas ele nos deu uma promessa, que ele ia derramar do Espírito, amém? Quem lembra disso? Então, depois disso o quê? Depois do coronavírus, irmãos. Glória a Deus. Aleluias. Depois do coronavírus. É um depois, amém? Passou o coronavírus? Passou a tribulação do coronavírus? Irmão, se você olhar pela área da doença, mas o que ela proporcionou está aí, amém? Não é verdade? Porque até a palavra de Deus diz aqui que na frente era um jardim. Quando ela passava, ficava o quê? Uma destruição, amém? Por onde esse vírus passou, teve destruição. Seja ela física, de mortes, de destruição, seja ela de finanças, com as economias abaladas, amém? Mas eu quero chegar agora num ponto, irmãos. Num ponto, aonde o Senhor colocou, falou assim, agora vocês estão nesse ponto, amém? Nesse ponto do depois disso, amém? Entenderam? O avivamento é o quê? Vocês estão vivos? O avivamento é o quê, irmão? Mas depois disso é o quê? É uma promessa. Aleluia. Então, se é uma promessa, ainda a gente não está vivendo. Glória a Deus. Amém? Mas nós estamos sendo o quê? Preparados. Aleluia. Existe uma preparação. Então, isso tem que estar fixo na nossa mente. Eu estou indo para algo muito sólido e eterno. Amém? Vale a pena. Fala assim, vale a pena. Crer no avivamento. Amém? Glória a Deus. Porque depois do avivamento tem algo ainda mais tremendo, irmão. Glória a Deus. Tem algo mais tremendo. Porque junto com o avivamento provavelmente vai vir perseguição, irmãos. Eu estou falando isso do último avivamento. Você, Lu, mas você sabe o dia, a hora certinho que vai acontecer? Irmãos, os nossos olhos têm que estar para frente, na promessa. Glória a Deus. Porque olhando para a promessa, Deus vai nos dar a revelação de como viver hoje. E é isso que Deus vai trazer, como vocês vão viver hoje para chegar na promessa. Porque assim como em Atos 2, muitos discípulos foram embora e ficaram apenas 120 para esperar o derramamento. Glória a Deus. Você entende? Deus não quer que você vá embora. Deus quer que você tenha entendimento para permanecer posicionado no lugar certo, com a postura certa. Amém? Esperando a promessa, com os olhos na promessa. Porque Jesus falou que ele vai voltar, irmãos. Maranata, Jesus vai voltar. Glória a Deus. Isso não é com conto da carochinha. Isso não é uma fábula. Isso é uma verdade. Isso é algo que você tem que colocar seu pé e que tem que se solidificar nele. Você entende? Por isso vale a pena morrer. Por isso vale a pena morrer. Vale a pena viver. Vale a pena falar. Vale a pena estar aqui cansado. Vale a pena estar aqui com fome. Isso é eterno. Isso é eterno. Vale a pena, irmão. Vale a pena. Isso é sólido. É sólido. E como eu falei para você, depois disso, e o Senhor me mostrou algo, irmão. Ele falou bem assim, que em Joel 2, existe, nesses dias, irmãos, um tocar da buzina em Sião. Existe um tocar do chofar em Sião. Sião é o que, gente? Amém? Todo mundo vivo? Todo mundo lembra da palavra do pastor José Francisco? Sião é o quê? Fala forte, pelo amor de Deus. Fala forte, vai. O que é, irmão? O que é, pastor? A igreja, irmão. Aleluia! Se você não sabe, agora você está sabendo. Sião é igreja. Aleluia? Sião é igreja. Sião é igreja, baseado na revelação. Baseado na revelação. Hoje, quando a gente lê a palavra, Sião é igreja. Aleluia? Então, se Sião é igreja, Sião é um lugar que a gente pode sustentar ou não? É eterno ou não é? Faz parte ou não faz parte da eternidade? Então, a gente pode estar firme nesse lugar ou não? Ah, mas Deus, lá na igreja tem muita gente que não gosto. Tem gente que
que não gosta de mim. Ah, mas lá na igreja as pessoas falam mal. Estou falando dessa igreja não, irmão, também? Estou falando de outras igrejas por aí. Amém? Glória a Deus. Não, mas na igreja tem gente que tem fofoca. Ah, mas na igreja fala uns trem lá que eu não gosto, que me contraria. Irmãos, vou falar uma coisa para você. Vou falar para você o que é a igreja hoje. É mais ou menos assim. Quem é que lembra de Noé? Noé. Todo mundo lembra? Noé. Amém? Nos dias de Noé existia o quê? Tudo terrível acontecendo de Noé. Que Deus decidiu o quê? Mandar um juízo. Amém? Um juízo sobre a terra. Naqueles dias, um homem muito doidão lá, Noé, ele começou a fazer o quê? Uma arca, amém? Uma arca. Para colocar a sua família. Amém? Glória a Deus. Ele e a sua família estariam ali. Mas, irmãos, a Bíblia diz que estava proibido se alguém cresce. Que aquela arca era algo realmente verdadeiro da mente de Noé, não era algo tirado da mente dela, mas que se existisse algo de convencimento, no fato que, vai existir uma chuva mesmo. Ninguém estava impedido, não é verdade? Não é verdade? De se arrepender e de estar lá. Glória a Deus. E ele passou anos e anos fazendo, né? Aquela arca. E a gente passa aqui anos e anos, desde lá de tempo de Jesus, lá Jesus desceu o Espírito Santo e foi ali estabelecido, amém? A graça de Deus, a dispensação da graça, a igreja do Senhor, glória a Deus agora. E anos tem gente construindo essa arca, amém? Glória a Deus. Ah, não, esse povo doido. Jesus vai voltar um dia. Vocês estão aí perdendo suas vidas. Igreja, para quê? Deixa eu curtir minha vida aqui. Nunca choveu, irmão, nunca vai chover. Jesus nunca voltou, então ele nunca vai voltar. É a mesma coisa, entendeu? Até que um dia a arca fechou. Amém? A arca fechou. E estava ali a família de Noé e alguns bichinhos, né? Alguns bichinhos ali. Muito legais os bichinhos. Tinha uns bichinhos muito bonitinhos. Tinha um gatinho, tinha um coelhinho, né? Tinha, vou colocar ali, um bichinho bonitinho, gente. Fala um bichinho bonitinho. Coelho eu falei. Não, bonitinho sim, fofinho. Tinha uns bichinhos bonitinhos. Mas, irmão, naquele mesmo lugarzinho bonitinho tinha o quê? Tinha uma cobra. Tinha outros bichos não tão agradáveis de conviver. Vou contar para vocês o que é a igreja. A igreja, naquele momento, é o lugar mais seguro. A arca era o lugar mais seguro, não era? Era um lugar sólido. Era um lugar sólido. Não era, não? Porque quem estivesse lá fora, irmão, estava no sal. Amém? É mais ou menos isso. A gente está construindo a igreja. E Jesus nunca voltou, nunca vai voltar. Esses crentes são tudo louco. Até que o dia vem. Amém? Naquele lugar, irmãos, aquela arca era o lugar mais seguro. Mas não era um ambiente muito agradável. Amém? Eu acho que não era. Existiam muitos animais, muitas situações, né? Que eles tinham que resolver ali. O que eu quero falar para você? Não importa. Tem irmão que vai ser um coelhinho, irmão. Vai ser fofinho de estar perto dele. Vai ter uns irmãozinhos que vai ser outro tipo, irmão. Vai ser tipo assim, não vou falar cobrinha, não vou falar isso, irmão. Glória a Deus. Mas Deus fala para a gente manter todo mundo. Glória a Deus, aleluias. Esteja na igreja. Para de ficar se importando com o irmão. Se importando com aquilo outro. A igreja, você só precisa saber isso. A igreja é o meu lugar seguro nessa terra. Eu reunido como igreja é a promessa, é a direção e a vontade de Deus para mim nesse tempo. Glória a Deus. Olha isso. Joel 2, a partir do 12, diz assim. E ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, grande em beneficência e de se arrepender do mal. Glória a Deus. Irmãos, isso está sendo falado dia após dia. Amém? Isso está sendo apregoado.
arrependei-vos, arrependei-vos. É um tempo de arrependimento, é um tempo de quebrantamento, é um tempo de parar de rasgar vestes, porque a igreja, antes do coronavírus, antes do tempo que acabou de acontecer, tudo isso que aconteceu, o que acontecia? Como que estava a igreja? Mascarada, pessoas somente de vestes. E Deus veio com essa praga para trazer o quê? Um arrancar das vestes. Aquilo que estava sólido vai permanecer, mas aquilo que não está sólido vai ser abalado. Eu virei e abalarei tudo o que precisar ser abalado. Amém? E diz assim a palavra, irmãos, no 15, tocai a buzina em Sião. Presta atenção. Tocar a buzina, a trombeta, o chofar está sendo tocado. E sabe como que é o nome desse toque? Não é um toque, a gente vai colocar aqui, irmãos, uma buzina e tocar igual boiada, não, irmão. Não é isso, não. Amém? Não é isso. O que o Senhor está falando é o seguinte: está tocando. Sabe o que significa isso? Os profetas de Deus, a palavra de Deus está sendo apregoada, está sendo declarada do seu altar, da sua igreja. E em Sião, na igreja, está tocando a buzina. E ele está falando o quê? Santificai. Fala comigo, santificai. Santificai. Jejum. Com jejum. Congregai o povo. Santificai a congregação. Ajuntai os anciões. Congregai os filhinhos. Essa é a buzina, o anúncio. Porque a buzina fala de anúncio do Senhor. Nesses dias, irmãos, antes do depois disso, vem a santificação. Vem a santificação. Eu não vou me cansar de falar disso. Vem a proclamação da santidade ao Senhor. E isso como indivíduo, isso como igreja. Congregai. Você acha que estamos fazendo isso essa semana toda? O nosso jejum, oh, irmão, significa assim: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. É isso que o jejum fala. O jejum fala assim: Senhor Jesus, eu não consigo, eu não sei, eu não dou conta sozinho. O jejum é uma prática de humilhação. Se você ainda não entendia isso no jejum, começa a mudar a sua visão. O jejum não é para você obter propósito de coisas. Não é para você pegar coisas, dinheiro, irmão, para você ter promoção no seu trabalho. O jejum é para você colocar a sua carne no seu devido lugar, de serva. É você falar assim: carne, você é perecível, você vai perecer. E eu não vivo por você, eu vivo pelo Espírito, porque o Espírito, o meu Espírito, no Senhor, a minha alma, ela é eterna. Amém? Ela é eterna. E eu não vivo para fazer a tua vontade. Você quer comer agora, alma? É carne. Eu falo para você, fica na sua, porque agora você vai obedecer a voz do Espírito. E o Espírito está falando para mim fazer o quê? Jejuar. Amém? Jejum. Proclamação de jejum. É por isso que nós estamos jejuando. Isso não é de hoje. Já fazem anos. Amém? O Senhor só está trazendo entendimento do que a gente está fazendo. Amém? Revelação. Por que vocês estão fazendo tanto jejum, irmão? Tanto jejum, é 40 dias de jejum, é 52 dias de jejum, é 3 dias de jejum só na água, é dia de jejum, e Deus pede jejum para você, e você fala assim: sai em nome de Jesus, é o diabo que está falando para me jejuar. Vou te falar assim: o diabo não te pede para jejuar, tá, irmão? Se você escutar uma voz assim: jejua 3 dias, provavelmente é o Espírito Santo. Glória a Deus. O diabo não quer que você jejue, e a tua carne muito menos. Amém? Não fala assim: sai em nome, não dá o nome de Satanás para o Espírito. Amém? Glória a Deus.
É o Espírito que está conduzindo a sua igreja perfeitamente. Perfeitamente. Há algum tempo nós temos falado, congregai, reunir, esteja junto como igreja, jejum, oração, clamor, intercessão. Isso vem antes do depois disso. Vocês entenderam? Aleluia! Então entenda, nós estamos vivendo algo maravilhoso. Eu vou explicar para você agora o que significa esse algo maravilhoso. Aleluia? Mas o Senhor está falando, existe uma proclamação agora do Espírito. O Espírito deseja que nós venhamos tomar esta posição. Porque a buzina, a trombeta está sendo anunciado em Sião. Santificai. Santificai. Olha isso, irmãos. Olha isso. E ele fala para quem se juntar? A juntar os anciãos. Não existe pessoa velha demais não, tá? Deus está te chamando também. Você está na live? Deus está te chamando também. Você está aqui? Ah, eu tenho tantos anos, não importa. O Senhor está falando, venham os anciões. Venham os anciãos. Santificai os anciãos. Ele está falando, venham os filhinhos, as crianças, a Bia, a Helena, o Davi, o Francisco Júnior, o Miguel. Venham, venham, congregai, santificai, jejuai. Ele está falando, venham você, noiva, noivo. Amém? A gente tem uma experiência aqui maravilhosa com o noivo, né, noiva. A Kimberly e o David. Eles casaram há pouco tempo, irmão. E como que eles estavam naqueles dias? Eles estavam como aqueles que sonham. Não estou falando que eles não estão ainda sonhando, irmãos. Calma. Tá? Que eles ainda estão no lua de mel. Mas estou falando assim, tudo que eles pensavam era no dia do casamento, não é verdade, Kimberly? Eu vi hoje ela postando uma lembrança. Falando, nossa, você é tão rápido. Porque aquilo era o desejo do coração dela. Ela estava como aquilo que sonha, né? O dia do meu casamento, eu vou programar isso. Estou fazendo isso, vai ser lindo, né? Ele está falando assim que até esses irmãos é para sair e vir para a igreja, você acredita? É isso que está falando aqui. Amém? Glória a Deus que vocês estão aqui, que vocês estavam aqui nesses dias. Aleluia. Porque é isso que ele está falando aqui. Você está sonhando com o seu casamento, é algo nobre, mas venha para a igreja, esteja aqui. Aleluias. Sabe por quê? Existe um casamento que vai acontecer daqui a um tempo, que esse casamento, irmão, é eterno. Glória a Deus. É um casamento eterno. Ai, Deus. E como que a Kimberly estava naquele tempo? Gente, eu tenho certeza, ela arrumava o cabelo e ficava lá 8, 9 horas arrumando o cabelo. E aí ela arrumava a unha. E ela arrumava, não sei se ela, né, vou falar, tô dando só um exemplo, tá, Kimberly? Se ela tiver, eu tô um pouquinho fora do forno, não, eu vou fazer fazer um regime aqui para ficar mais legal no dia para entrar no vestido. Vou arrumar, não, eu tenho que arrumar o meu, como que é? A minha maquiagem, meu cabelo, o meu vestido tem que estar impecável. Sabe o que significa isso? Ela está se preocupando com o adorno da noiva para chegar bem bela na frente do noivo. Amém? É isso que Jesus está fazendo conosco. Ele está nos adornando, Ele está nos limpando. Ele está nos preparando. Amém? Ele está tirando aquilo que é excesso. Ele está colocando coisas novas. Ele está limpando o vestido para ele ficar bem branquinho. Ele está limpando a sua igreja. Ele está adornando a sua igreja, irmãos. Isso como? Proclamando isso. Ele declara aqui: chorem os sacerdotes. Quem é sacerdote? O pastor? Sim, ele é, né, o líder. Ele é um pastor. Amém? Ele é um líder dessa igreja. Só que uma coisa, a palavra de Deus diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Amém? Vocês são sacerdotes. E o que o Senhor espera de nós? Chorem os sacerdotes. Chorem os sacerdotes. Por quê? Porque chorem os sacerdotes. Ele fala assim: chorem os ministros do Senhor entre o alpendre e o altar. Digam e digam: poupa o teu povo, Senhor. É mais ou menos assim: tem misericórdia de nós, Senhor.
Poupa o teu povo, Senhor. Poupa a tua igreja, Senhor. Tem misericórdia de nós, que somos pecadores. Tem misericórdia de nós, Senhor. E ele fala, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos, aonde está o seu Deus? Nesses dias, com essa proclamação de jejum, irmãos, taça e harpa, 120 horas. O alvo, vocês perceberam qual é o alvo? É como se a igreja hoje estivesse falando assim, poupa o teu povo, Senhor. Poupa o teu povo, Senhor. Poupa o Brasil, Senhor. Tem misericórdia do Brasil, Senhor. Tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Tem misericórdia do teu povo. Perdoa-nos, Pai. Lava-nos, Pai. Perdoa pelo nosso pecado. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Perdoa. Lava as nossas vestes hoje, Senhor. Tem misericórdia de nós. Amém. Tem misericórdia de nós. É isso que o Senhor espera. Porque antes do depois disso, vem a santificação. Vem o quebrantamento. Vem o arrependimento. E somente aqueles que se apegarem à promessa do avivamento, e quando você olha para baixo, irmãos, em Joel fala da vinda de Jesus, se apegarem àquilo que é eterno, aquilo que é sólido, vão compreender o tempo, discernir o tempo de hoje, santificação, humilhação, quebrantamento que nós estamos passando, e vão conseguir viver toda a promessa do Senhor. Porque depois, irmãos, o Senhor, Ele começa a declarar a promessa dEle. A promessa da abundância dEle. Ele começa a declarar, então o Senhor terá zelo. Depois do quê? Entre o derramar do Espírito. Enquanto nós estamos se humilhando. Olha isso. Presta atenção, vocês vão entender o porquê que nós estamos sentindo algumas coisas aqui nessa igreja. Nós estamos sentindo algumas coisas e vendo algumas coisas. Isso só está começando, irmão. Eu só quero deixar fixo no seu olhar que avivamento é profundo, avivamento é profundo. E eu vou falar no final sobre isso. Ele fala bem assim, que entre no momento em que vocês se humilham, no momento onde os sacerdotes se humilham e declaram, poupa o teu povo, poupa o teu povo. Existe uma declaração do Senhor do céu. O Senhor falou bem assim, irmão. Olha o que Ele falou para nós. No ano de 2020, 2021. Deus, esse Deus é bom demais, irmãos. Presta atenção. Enquanto estava vindo aquela situação difícil, aquele vento, com todo aqueles gafanhotos, irmão, com toda aquela destruição, o Senhor estava declarando sobre a igreja uma promessa: nada vai te faltar. Nada vai te faltar, porque eu sou o seu Jeová Jireh. Enquanto nós estamos aqui se humilhando, o Senhor está falando, essa promessa não parou. Eu continuo sendo Jeová Jireh de vocês. Porque o zelo, o Senhor terá zelo, Ele tem zelo de nós. Se sinta privilegiado de estar aqui hoje, irmão. O Senhor tem cuidado de você, Ele tem te chamado para perto. E se compadecerá do seu povo. Enquanto nós clamamos, tem misericórdia, tem misericórdia. Ele se compadece do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que envio trigo, mosto e óleo. E dele sereis fartos. E vos entregarei mais o seu opróbrio entre as nações. Oh, irmão, que Deus maravilhoso. Porque nós não merecíamos isso. Nós merecíamos o castigo e a sua ira.
Mas Ele nos poupou, Ele nos reuniu, Ele nos separou. Ele nos separou como filhos amados. E Ele declarou aqui, irmãos, não temas, ó terra, regozijai e alegrai, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais os animais do campo, porque os pastos do deserto reverderão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão as suas forças. E vós, filhos de Sião, quem que é Sião, irmão? A igreja, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque enquanto a igreja se humilha, enquanto a igreja se santifica, ela entra com jejum e rogos. Ele fala: alegrai-vos da minha força, regozijai-vos da minha força. Oh Deus maravilhoso, porque Ele vos dará o ensinador de justiça. Quem é o ensinador da justiça? Quem é o ensinador da justiça, irmão? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo. E Ele está falando que nesses dias nós temos começado a sentir essa presença do ensinador da justiça vindo sobre nós. Por isso que nós temos sentido fortemente a presença do Espírito Santo se movendo sobre a igreja. É essa promessa que está se cumprindo entre nós. É essa promessa. E vos darei o ensinador da justiça. Sabe o que o ensinador da justiça faz, irmão? Ele ensina a justiça. Glória a Deus. Qual justiça? Você vai saber da justiça do Brasil? Não, você vai saber da justiça do céu. Você vai aprender sobre a justiça do céu. O que agrada o meu rei, o que não agrada o meu rei. E você vai começar a andar debaixo dessa justiça. Ele está falando aqui, vale a pena se humilhar diante dele, irmãos. Vale a pena, vale a pena. Eu lhe darei o ensinador da justiça. E ele estará nos ensinando. E é isso que ele está falando, irmãos. Toda manifestação de dons, amém, que nós temos visto que, irmãos, só está começando. Amém? Irmãos, eu tenho certeza absoluta. Eu sei que os irmãos que são da igreja do pastor Genival estão orando, amém? Glória a Deus. E nós estamos junto com eles nessa oração. Mas eu tenho certeza, a oração que foi derramada aqui de cura, a unção de cura, chegou até eles, chegou a outras pessoas. Glória a Deus. Enquanto eu estava ali, o Senhor falou assim, vai começar a acontecer milagre aqui. Vai começar a acontecer milagre. Vai começar a acontecer sinais neste lugar. Vai começar a acontecer milagres. Vocês vão ver milagres acontecendo. Porque é o manifestar do meu Espírito. Glória a Deus. Vai começar o quê, irmãos? Irmãos que estão aqui, que estão nessa santificação, nessa busca. O seu celeiro vai se encher, irmão. Glória a Deus. Você entende o que eu estou falando para você? Enquanto você vive pelo eterno, Ele vai trabalhando o seu celeiro. Você não precisa se preocupar com o seu celeiro. Essa igreja tem um chamado para prosperidade. Para prosperidade, irmão. E os filhos dela também. Ele falou assim, por quê? O pastor mesmo falou esses dias, irmãos. Porque buscá-lo por coisas, se Ele tem nos dado as coisas. Amém? É isso que o Senhor está falando. Trocando em miúdos. Vai chegar a prosperidade. Aline e Denis, o tempo de vocês está chegando. Da promessa. Amém? Só que eu vou falar uma coisa. Irmãos. Ele fala bem assim. As eiras se encherão de trigo. E os lagares transbordarão de mosto. Transbordarão. E de óleo. E restituirei os anos
que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão, amém? Pela aruga, o meu grande exército que viei contra vós. E comereis abundantemente, ficareis satisfeito, e louvareis o meu Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que estou no meio de Israel. E vós todos saberão que eu estou no meio de vocês. Eu estou no meio de vocês. Eu estou no meio de vocês. Eu só estou provando. Está começando um tempo de prova. Que não somente vocês, mas todos saberão que eu chamo a geração eleita de filha amada. E aqueles que lutaram contra este lugar, irmãos, sabe o que vai acontecer com eles? Vocês acharam que ia cantar música, aquela música, né? Eles vão vir para cá e vão se converter, irmão. Glória a Deus. Essa é a nossa vingança. Não é que as pessoas vão nos ver passando, irmão. Vão se arrepender, não. Elas estão sendo chamadas, vão ser chamadas. Vem para perto, irmão. Vem para perto. Se alimenta também. Porque aqui é como a casa de José, irmãos. Essa igreja está sendo levantada como a casa de José. Para alimentar outros. A tenda de José fala isso. Por isso que o nome do Ministério de Ação Social se chama Tenda de José. Aleluia. É o anúncio dessa promessa. Dessa promessa. Maria Helena, não se preocupa. Continua buscando. Continua jejuando. Continua se santificando. As promessas vão se cumprir. Glória a Deus. Não está sendo em vão este tempo. Não está sendo em vão este tempo. Não está sendo em vão esse tempo. Diante de tudo isso, irmãos, o Senhor está falando o quê? Estamos sendo santificados, separados, congregados, reunidos. Aleluia. Estou falando devagar para que a gente possa entender. E o Senhor falou que vai começar, que está começando essa promessa a se cumprir neste lugar. Prosperidade. Amém? Mas eu quero te dizer uma coisa. É aí que o Senhor vai nos pegar agora. Irmãos, isso está me consumindo há alguns dias. Glória a Deus. Essa palavra. E eu confesso para você que a palavra que eu achei que eu ia pregar não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Amém? Eu acho que vai ser para outro tempo. Porque ele falou bem assim. Vocês entenderam que a prosperidade, que a cura, que o milagre, que as bênçãos, amém? Tudo isso antecede o depois disso? Vocês entenderam isso? Por quê? Fala assim, por quê? Por quê? Porque só um povo, uma igreja, que consegue se sustentar na bonança, se humilhando, consegue viver o depois disso. Amém? Somente o lugar aonde não acampa na bênção, no milagre, na prosperidade, vai conseguir viver o depois disso. O Senhor está prometendo para essa igreja derramar de dons. Dons espirituais. Dons espirituais. Dons de línguas, dons de interpretar línguas, dons de sabedoria, dons. Nesse tempo, irmão, vai começar a acontecer isso. Dons. Dons. É essa promessa de abundância. A abundância vai vir. Abundância de dons, abundância de prosperidade. Só que uma coisa. Só quem não se fascina com os dons consegue viver o depois disso. Consegue viver o depois disso, irmão. Aleluia! Só quem não fica deslumbrado com a abundância
consegue viver o depois disso? Quem aqui quer viver o depois disso? Quem aqui quer viver o depois disso? Aleluia. Então é isso que o Senhor está falando conosco, irmão. O avivamento. Eu vou te contar uma coisa. Existe a manifestação, amém? Dos dons, do movimento, do poder de Deus. E quando há poder de Deus, há manifestação de dons e cura. Amém? Por quê? Por quê? Porque é o poder de Deus. Amém? Quando Jesus veio na terra, ele não corria atrás dos aleijados para curar. Aonde ele passava, havia cura. Você entende? Aonde ele passava, cura, seja curado. Você entende? Aonde ele passava, havia cura. Por quê? Porque Jesus estava ali. Porque o poder de Deus estava com ele. Porque a manifestação do poder estava com ele. Por quê? A manifestação do poder estava com ele. Fala assim, para provar que Deus estava com Jesus. Por que vai haver manifestação de poder nessa igreja? Para provar para todos, inclusive nós, que Deus está aqui. Amém? Mas o Senhor falou assim, só aqueles que não se deslumbram com o antes disso, vão viver o depois disso, irmão. Só assim. Como? Porque, irmãos, vocês prestaram atenção no que está acontecendo na hora das orações e do louvor? Amém? Vocês perceberam? Glória a Deus. E tudo isso é o poder de Deus, amém? É o poder de Deus. Mas sabe o que vai acontecer no avivamento? Sabe o que vai acontecer aqui, ó, o há de ser depois disso? Amém? Sabe o que vai acontecer no depois disso? A gente não vai pular, irmão. A gente vai estar aqui, ó. O pastor nem terminou a palavra, você já está aqui. Eu me arrependo, Deus. Eu me arrependo, Deus. Eu me humilho, Deus. Você vai ver pessoas saindo lá de fora e falar, eu me arrependo, aqui no altar. Porque o avivamento, ele não traz, irmãos, o poder em si. Ele traz o arrependimento. Aleluias? Arrependimento. Colheita, fala assim, colheita de almas. Colheita de almas. E olha o que o Senhor está falando hoje. Depois desse derramar do Espírito, aí nós estaremos prontos para viver algo chamado envio. Envio. Amém? Este é um processo. O envio. Por quê? Porque nós não estamos aqui se contentando com abundância de dinheiro. Porque o dinheiro que a Aline e o Denis vai ter, irmão, é para eles ser acessível, para eles serem um canal de bênção para o envio. Amém? A cura que Deus fizer na sua vida, não é para você só ficar falando dele, não. É para você se levantar e você ir pregar a palavra para o seu vizinho. Amém? Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. E é isso que o Senhor está falando. Nós vamos ver muitas coisas. Muitas coisas. Só que não vamos acampar na manifestação. Porque o que eu preciso, o que eu quero, não é só o poder de Deus. Eu quero Deus. Eu quero a presença de Deus. E é isso que o avivamento traz. A presença de Deus na terra. A presença de Deus neste lugar. A presença de Deus, irmão, vai fazer mais, Lu, a Bíblia diz que quando tiver 1 ou 2 reunidos, eu estou ali. É verdade, irmãos. Não estou falando desse tipo de manifestação. Eu estou falando da manifestação que vem com o avivamento. Que é a manifestação real do Senhor aqui. O avivamento é a manifestação do Senhor neste lugar. É quando Ele vem, você entende? Você entende o que eu estou querendo dizer? A palavra de Deus nos garante que Ele está aqui, irmãos. Ele está neste lugar. Só que a presença dEle manifesta
A presença real só vem quando tem um ambiente santificado. Por quê? Porque se não estiver santificado o ambiente, a maioria morre, irmão. Porque ele é santo. O pastor Eliel esses dias pregou a palavra sobre Moisés e fala, mostra-me a tua glória, né? Lembra disso? E que antes, o que ele falou? Ele falou bem assim, Moisés, eu não vou com vocês para que muitos não se percam, porque a minha presença é santa no meio de um povo que é iníquo. Você entende? De iniquidade. Para que muitos não se percam. Porque se a presença de Deus estivesse junto ali com eles, com todo o seu poder, com toda a sua glória, irmãos, eles iriam morrer por causa do pecado. Você entende? É isso que acontece. E é isso que o Senhor está falando. Porque o avivamento, ele traz colheita de almas para o Senhor. Como aconteceu, irmãos, ali. Se você for ver esse caminho que eu estou vendo aqui, eu quero, para mim encerrar, eu quero que você olhe para mim e preste atenção. Olha esse caminho até chegar a Atos 2. Eu vou falar todo o caminho de Joel em Atos, até chegar a Atos 2, amém? Que é o derramar do Espírito, da primeiro derramar. Quem veio primeiro, irmão? Veio um grande exército enviado pelo Senhor contra o povo de Deus, chamado Roma, amém? O povo romano, eles colocaram o povo de Deus sobre um domínio, amém? E nesse momento, nesta hora, existia uma promessa. Que antes de Jesus era necessário vir alguém que pregaria o quê? Arrependimento. Essa parte, rasgai. O que João Batista fez? Ele falava assim, ó. Ele era o sacerdote que ficava constantemente falando, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Amém? João Batista era aquele que anunciava isso, que proclamava. E aqueles que aceitavam essa voz loucamente profética de João Batista, se batizavam com o batismo de João, declarando o quê? Que criam no que ele estava falando. E aquele batismo declarava morte para a sua velha vida, para a ressurreição numa outra. Amém? Criam naquilo que João Batista estava falando. O arrependimento. Quando Jesus veio na terra, amém? Glória a Deus. Quando Jesus veio na terra, foi o tempo da promessa da abundância. Sabe por quê? O que aconteceu ali? Em termo espiritual. Milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Aonde Jesus estava, havia poder de Deus. Amém? Para quê? Para que todos que olhassem para Jesus vissem que realmente ele era de Deus. Que ele era o Messias. Muitos criam, muitos não criam. Amém? Muitos creram nele. E se arrependeram. Por causa do poder. O poder era o chamativo, era aquilo que chamava a atenção de muitos. Amém? João Batista, Jesus. Amém? Quando Jesus morre, ressuscita, assunta aos céus, ele envia quem? O Espírito Santo de Deus. Vem o derramar do Espírito. De Atos 2. Com o derramar do Espírito de Atos 2. Acontecem sinais, prodígios e maravilhas? Com certeza. Porque aonde está a presença de Deus acontece tudo isso. Mas o que acontece, irmãos? Acontece pessoas e pessoas se arrependendo dos seus pecados. Pessoas e pessoas se colocando diante do Senhor em arrependimento. Amém? Então, o avivamento tem a ver com arrependimento. Amém? E para que isso aconteça, ele está preparando um povo. Ele separou um povo que não cessam de se santificar, que não cessam de jejuar, de se humilhar, porque jejum tem a ver com humilhação. Até que ele venha. Até que ele venha. Com os nossos olhos fixos. Aonde? Em Jesus. Na sua palavra e na sua promessa. Porque isso vale a pena a gente se apegar. Isso é sólido bastante. E nunca vai perecer. Tudo isso, irmãos, nós vamos conseguir. O Senhor está falando algo tremendo hoje. Que você hoje saia daqui com essa revelação. Chega de buscar
coisas. Chega de achar que as coisas dessa terra são sólidas. Nada aqui é sólido. Nada é sólido. Tudo que o Senhor quiser abalar, Ele abala. E se Ele quiser abalar uma área da nossa vida para mostrar, irmão, que eu não quero passar por isso. Amém? Eu não quero passar, eu não quero estar pegada a nada. Eu não quero estar pegada a coisas. Eu não quero que Ele me abale para que eu creia nele. Amém? Eu quero crer nele, na palavra dele. Sem precisar ser abalado. As minhas estruturas. É isso que Ele está falando. Não cessem de clamar, de interceder, de santificar. Não cessem, não cessem. Mesmo com os sinais, mesmo com milagres, mesmo com dons, irmãos. Não se apegue ao dom como algo, não, agora eu já estou bom porque eu tenho muitos dons. Eu tenho um dom de profecia, eu tenho um dom de revelação, então eu já estou bom. Não, irmão. Eu estou pregando isso aqui para você, irmãos, pela graça do Senhor. Mas eu chego na minha casa, eu falei, Deus, eu sei que é o Senhor. Senhor, eu não vou me apegar a isso, Senhor. Tem misericórdia de mim. Lava, Senhor, Deus, o meu coração. Transforma o meu ser. Deus, não me deixa, Pai, parar na manifestação de hoje. Tem misericórdia de mim. E assim a gente vai sendo ensinado a justiça e o reino. Nós vamos aprendendo a justiça de Deus. E nós vamos a cada dia sendo um pouquinho mais parecido com Ele. Mais parecido com Ele, irmão. Agora quer entender o porquê a graça? Nós estamos na dispensação da graça, no tempo da graça? Para mim encerrar. Irmãos, abre em Tito. Glória a Deus. Fala assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Ainda está por vir, irmão. O melhor de Deus ainda está por vir. Vocês não têm noção. É o melhor de Deus ainda está por vir. Sabe quando que eu vou falar assim, agora está vindo o avivamento? Quando na hora da palavra, todo mundo vai chorando aqui. Você entende? Na hora da palavra. Você entende? Sem emoção. Não é palavra de emoção não, irmão. Não é coach não. Estou falando disso não. Estou falando de arrependimento. Quando a palavra toca o seu coração e fala assim, eu preciso mudança. Aí eu falo assim, agora está chegando, irmão. Enquanto isso, não vê isso. Olha o que diz aqui. Tito 2. Fica vivo, irmão. Luta pela fé aí. Glória a Deus. Estou terminando. Porque a graça de Deus se há manifestado. Amém? Trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus é uma porta. Fala comigo, a graça de Deus é a porta a qual eu entrei. A graça de Deus é a porta. Pela graça nós somos salvos. Isso não vinha do nosso mérito, vinha inteiramente do Senhor, da bondade e da misericórdia dele. Amém? Mas olha o que diz. Ensinando-nos que, fala assim, ensinando-nos. E renunciando à impiedade e a concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Vocês entenderam agora? A graça de Deus está derramada, não está. Nós estamos vivendo o tempo da graça, irmãos. Essa graça é uma graça chamada capacitadora. Amém? A graça capacitadora é essa revelação da graça capacitadora que Ele está nos dando este ano. Porque muitos não conheciam a graça capacitadora. Eles conheciam só a graça da salvação. E Deus está falando bem assim, eu dou graça
para que você possa viver renunciando à impiedade, o pecado, dia após dia, o desejo da carne, o desejo do mundo, para que nós venhamos viver aonde? Neste tempo, irmão. A graça de Deus, ela nos capacita a viver neste tempo. Amém? Vocês entenderam isso? A graça de Deus vai nos ensinar dia após dia a não estar satisfeito com aquilo que nós já somos, ou com os dons que temos, ou com o dinheiro que temos, ou com a profissão que temos. A não se apegar aos milagres, aos sinais e maravilhas, mas a compreender que nós queremos algo a mais. Nós queremos o depois disso. E ele fala bem assim, para que a gente possa viver sobriamente, irmão. Sabe o que é isso? Entendendo o tempo, compreendendo o que a gente está vivendo. Viver piamente, justa, de forma de justiça. Olha isso, para a gente encerrar. Aguardando a bem-aventurada esperança. Olha o que a graça faz com você, irmão. Ela te ensina a viver em santidade. Sabe o que é isso? Não é só você pecar e voltar. Não é isso não, irmão. Pecar e se arrepender apenas. Isso é sim uma capacitação da graça, de você se arrepender. Mas uma capacitação de você viver em santidade. Santidade ao Senhor não é historinha para boi dormir. Pode acontecer. Você pode viver em santidade. Essa é a boa notícia. Você pode, irmão. Porque a graça de Deus te capacita para isso. Para você renunciar aquilo que não é de Deus. Para você pegar aquilo que é dele. Ele está falando, a graça vai te capacitar a viver em santidade. A você não somente tropeçar e se arrepender. Mas a você renunciar ao pecado. Você renunciar dia após dia o pecado. Vocês entenderam agora o porquê que o ano da graça? O ano da graça junto com avivamento, preparação para avivamento. Porque só um povo santo consegue chegar ao avivamento. A manifestação da presença de Deus vem num povo que passou por processo de santificação. Aleluia. E olha o que ele diz. Aguardando a bem-aventurada esperança. Irmãos, isso aqui precisa sair fervendo no seu coração. Se isso aqui não sair fervendo no seu coração, irmão, pelo amor de Deus. Aguardando, a graça te ajuda a aguardar a bem-aventurada esperança. Ele vai te fazer esperar, irmão. Sabe como? O aparecimento da glória do grande Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça vai te dar esperança e te ajudar a ser capacitado a esperar a vinda do Senhor Jesus e a manifestação dele, irmão. Ela vai te ajudar a olhar para a coisa certa, a olhar para a coisa certa, em nome de Jesus, a qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo. Irmão, leia essa palavra pelo amor de Deus. Eu não sei que horas que é, irmão, mas a gente precisa compreender o que está escrito nessa palavra. Olha o que está escrito aqui. O qual deu a si mesmo por nós, para remir toda iniquidade e para purificar para si. Você escutou o que eu estou falando, irmãos? Presta atenção aqui em mim. Deixa o sonoplasta ali. Glória a Deus. Ele está falando assim que ele remiu um povo. Para remir, olha isso, para purificar para si um povo seu especial. Você está lendo isso aqui? Para purificar para si um povo seu especial, zeloso de obras. Fala disso e exorta e repreende com toda a tua autoridade. Está dando uma ordem para Tito. Deus falou aqui, ele está falando bem assim. Ele pegou esse sacrifício, ele nos deu essa graça.
para nos purificar, nos remir de toda iniquidade. E para purificar para Ele um povo especial. Lembra que eu falei para vocês assim, se sinta especial de estar aqui hoje? Se eu falar para você que você é esse povo que ele está falando aqui na Bíblia. Você é esse povo especial que o Senhor está falando. Que vai superabundar em boas obras para a glória de Deus. Irmão, isso aqui é forte demais. Se você compreender essa palavra de hoje, a sua vida nunca mais será a mesma. Você nunca mais vai andar por aquilo que não vale a pena. Você não vai morrer por aquilo que não vale a pena. Você vai se apegar para aquilo que é eterno. Para aquilo que é eterno. Para a promessa eterna. Você não vai parar diante de milagres, sinais e maravilhas. Diante da abundância do seu celeiro. Diante do sucesso profissional, você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar, irmãos. Irmãos, gostaria que vocês ficassem de pé. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos. Irmãos. Que você saia nessa noite, irmãos, com o coração sedento. Pela vontade de Deus, pela palavra de Deus. Que você se sinta hoje um povo especial, separado do Senhor. Deus está te separando, irmão. Deus está falando que você é um povo exclusivo dele. Um povo separado. Uma geração eleita. Ele te chama de geração eleita. Ele te chama de nação santa. Ele te chama de povo adquirido. Você é um povo adquirido. Você é um sacerdócio real. Você foi chamado, irmãos, para proclamar a glória de Deus através das suas obras. Para que todos olhem para você, olhem para as obras que você pratica. E creia que Ele é Deus sobre essa terra. É para isso. Você não precisa, Ele está falando, meu filho, minha filha, vocês não precisam se pressionar com sinais, prodígios e maravilhas. Porque não é para isso que você nasceu. Para se impressionar com isso. Porque quando Ele enviou, irmão, quando Ele enviou os discípulos para a comissão de 2 em 2, Ele falou assim, todos os discípulos chegavam impressionados para Ele e falavam bem assim, em teu nome, Jesus, os demônios se submetem, as pessoas são curadas, acontecem milagres, acontecem muitos sinais. E Ele falou bem assim, vocês se impressionam com isso? Não se impressiona com isso. Agora se impressiona com ter o seu nome escrito no livro da vida. Sabe o que é isso? Se impressiona. Começa a edificar a sua casa, o seu casamento, tudo que você tem, aonde? Na eternidade. Para que você e a sua família estejam com os nomes escritos no livro da vida, irmão. Isso vale a pena morrer. Isso vale a pena viver. Isso vale a pena se submeter. Por isso vale a pena entregar. Por isso vale a pena entregar a sua fome que você está agora. Por isso vale a pena você entregar o seu sono, que você está com sono hoje. Isso vale a pena, irmão. Por isso vale a pena. Porque o depois disso que você está vivendo agora, você está vivendo uma tribulação, o Senhor está falando é porque você não sabe. O depois disso, existe esperança para depois dessas coisas, irmãos. Depois do que você está vivendo hoje, existe algo grande para você viver.